ninguém está pensando em você. Ninguém. Nem aquele amigo que jura se importar, nem aquele parente que diz estar sempre ao seu lado, nem o estranho que curte suas fotos nas redes sociais. Cada um está preso no labirinto dos próprios desejos, medos e frustrações. E o máximo que você consegue arrancar das pessoas é uma fração de atenção temporária, quase sempre motivada por interesse. Pode ser um interesse econômico, emocional, social ou até de puro entretenimento, mas raramente genuíno. Essa é a verdade que a maioria prefere ignorar. Porque encarar isso é como olhar no espelho e ver que você está sozinho. Sozinho com as suas quedas, com os seus fracassos, com os seus sonhos. Parece triste, não é? Mas só parece. Porque quando você entende essa verdade e a aceita de forma absoluta, algo dentro de você desperta. Você começa a perceber que, se ninguém está pensando em você, ninguém está te julgando com tanta atenção quanto você imagina, ninguém se importa tanto com seus erros quanto você acredita, ninguém está realmente te segurando, porque todos estão ocupados demais, segurando a si mesmos. E isso, longe de ser um motivo para se lamentar, é a sua maior libertação. A maioria das pessoas vive tentando agradar um público que nem sequer existe. Elas gastam tempo demais preocupadas com o que vão pensar se falharem, se disserem algo errado, se parecerem ridículas. Mas me responda, você se lembra em detalhes do erro de um colega de trabalho há 6 meses? Consegue listar as falhas sociais de todas as pessoas que você encontrou este ano? Claro que não. Você esquece porque está ocupado demais pensando em si mesmo. E se você esquece, por que acha que os outros são diferentes? Maquiavel entendia isso com uma clareza quase cruel. Ele não perdia tempo tentando provar nada para ninguém que não pudesse oferecer algo em troca. Porque ele sabia que, no fundo, as pessoas estão tão ocupadas com seus próprios dramas que mal percebem o que você está fazendo, a não ser que isso toque diretamente os interesses delas. Isso significa que você pode se mover com mais liberdade do que imagina, desde que pare de viver como se tivesse uma plateia te observando o tempo todo. Imagine um homem que tropeça na rua e derruba tudo o que está carregando. Ele fica vermelho de vergonha, sente como se o mundo inteiro estivesse rindo dele, como se cada olhar fosse um julgamento impiedoso. Mas, na realidade, a maioria das pessoas olha por alguns segundos e depois esquece, porque está atrasada para o trabalho, porque está pensando nas contas do mês, porque está irritada com uma mensagem que recebeu no celular. Esse homem sofre porque acredita que todos se importam. Agora, imagine outro homem que tropeça da mesma forma, mas levanta rápido, recolhe tudo com calma, dá um meio sorriso, como se nada tivesse acontecido, e segue andando. Quem parece mais confiante? Quem, mesmo tendo caído, gera um certo respeito? O segundo homem entendeu algo que o primeiro não entendeu. Já que ninguém realmente se importa, o melhor que você pode fazer é agir como se não houvesse nada de errado. E por incrível que pareça, essa atitude muda a percepção das pessoas ao seu redor. Maquiavel diria que essa é a base do poder. Controlar a imagem que você projeta, mesmo quando tudo parece dar errado. Aceitar que ninguém está pensando em você também te dá uma vantagem enorme. Você se torna imune à necessidade desesperada de aprovação. Olhe ao seu redor. Veja como a maior parte das pessoas vive. Elas postam nas redes sociais para ganhar curtidas. Mudam de opinião para não desagradar os outros. Compram coisas que não precisam para impressionar quem nem está prestando atenção. É uma escravidão voluntária, alimentada pelo medo de serem julgadas ou esquecidas. Mas, quando você internaliza de verdade que ninguém está prestando tanta atenção assim, esse medo desaparece. Você começa a agir com mais ousadia, a tomar decisões que realmente quer, a falar com mais firmeza, porque não está mais tentando proteger uma imagem que só existe na sua cabeça. É como tirar um peso dos ombros.
E mais, quando você para de buscar aprovação, as pessoas começam a respeitar você de verdade, porque, paradoxalmente, a autossuficiência é atraente. É como se o mundo se curvasse, de maneira sutil, para quem demonstra que não precisa dele para se sentir completo. Mas aqui está a chave maquiavélica. Não basta apenas aceitar que ninguém se importa. Você precisa usar isso ao seu favor. Pense bem. Se ninguém está te observando com tanta atenção, isso te dá liberdade para experimentar, para errar, para tentar coisas que a maioria evita por medo do ridículo. Isso significa que, enquanto os outros perdem tempo demais calculando o que os outros vão pensar, você está construindo algo. Quer abrir um negócio? Quer mudar radicalmente sua aparência? Quer se reinventar completamente? Faça. Poucos vão notar no início, e quando finalmente perceberem, será porque você já terá construído algo tão sólido que eles não poderão ignorar. É exatamente assim que as pessoas se tornam admiradas. Não é buscando cada migalha de aprovação ao longo do caminho, mas surpreendendo o mundo quando já estão em um nível que ninguém esperava. E mais uma vez, Maquiavel sorriria aqui, porque isso está alinhado com uma das suas verdades mais duras. As pessoas respeitam resultados, não intenções. Elas podem até dizer que gostam de gente sincera e humilde, mas, no fundo, são atraídas pelo espetáculo da vitória, pela aparência de força, pela segurança de quem parece saber o que está fazendo. E adivinhe, você pode começar a construir essa imagem muito antes de realmente se sentir forte, porque a maioria está ocupada demais para perceber as suas inseguranças. O que importa é o que você mostra. E talvez você esteja se perguntando agora, mas e aqueles que realmente se importam comigo? Minha família, meus amigos próximos? A resposta é sim, existem exceções, mas até essas pessoas têm limites. Elas podem te amar, podem querer te ajudar, mas cada um carrega seus próprios problemas, suas próprias batalhas internas. Em algum momento, até os mais próximos vão priorizar as próprias necessidades. E isso não é maldade, é apenas a natureza humana. Esperar que alguém coloque sua vida em segundo plano pela sua é injusto, e aceitar isso te liberta de ressentimentos. Em vez de cobrar dos outros algo que eles não podem oferecer, você começa a assumir o controle total da sua vida. E aqui está onde essa mentalidade se conecta diretamente com o próximo passo, porque aceitar essa indiferença não é suficiente se você continuar jogando o jogo errado. Você pode parar de buscar aprovação, mas, se continuar acreditando que ser bonzinho e totalmente transparente vai te trazer respeito, você ainda estará jogando no time dos ingênuos. O mundo não recompensa quem simplesmente é bom. Ele recompensa quem parece forte, quem entrega resultados, quem domina o jogo da percepção. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Porque entender que ninguém se importa é só o primeiro passo. O próximo é entender que, em um mundo onde a compaixão é limitada, a bondade pura e desarmada raramente é respeitada. Você cresceu ouvindo que ser bom é o caminho para conquistar o coração das pessoas. Que se for gentil, honesto e solidário, todos te tratarão com respeito e carinho. Talvez tenha sido ensinado a acreditar que a bondade é uma espécie de chave universal que abre portas, que atrai aliados, que desperta a admiração genuína. Mas a realidade, quando observada com olhos frios e despidos de ilusões, é bem diferente. O mundo respeita resultados, não bondade. Admira força, não fragilidade. E na maior parte do tempo, a compaixão humana é movida mais por interesse ou conveniência do que por um altruísmo puro. Maquiavel sabia disso, e por isso jamais apostaria todas as fichas na simpatia das pessoas. Ele entendia que os homens, em essência, são ingratos, e que qualquer vínculo de afeto dura apenas enquanto você é útil. Aceitar isso pode parecer um golpe duro, mas na verdade é libertador, porque te livra de uma das maiores ilusões que mantém as pessoas fracas.
A ideia de que ser amado é mais importante do que ser respeitado. Pense em quantas vezes você viu alguém se sacrificar pelos outros e ainda assim ser ignorado ou desrespeitado. Quantos colegas de trabalho sempre disponíveis para ajudar são tratados como óbvios, quase invisíveis? Quantas pessoas generosas acabam sendo usadas sem receber nada em troca? Isso não acontece por acaso, mas porque existe um padrão psicológico muito claro. Quanto mais você tenta agradar para ser aceito, mais você comunica, mesmo sem querer, que precisa da aprovação dos outros. E necessidade, no jogo social, cheira a fraqueza. As pessoas podem até sentir pena de você, podem até elogiar sua boa alma quando você está presente, mas no fundo, elas não te veem como alguém forte e o respeito nasce sempre da percepção de força. Maquiavel, se pudesse sussurrar no seu ouvido agora, diria: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser os dois. Não porque ele defendesse crueldade gratuita, mas porque entendia que, em um mundo governado pela aparência, parecer forte vale mais do que ser simplesmente bom. E aqui está o ponto mais cruel. As pessoas tendem a confundir bondade com fraqueza. Se você oferece tudo de si sem critério, se está sempre disponível, se nunca impõe limites, você se torna previsível, e o previsível nunca desperta fascínio. Você já reparou como as pessoas parecem valorizar mais aqueles que são seletivos, que não estão sempre disponíveis, que mantêm um certo mistério? Isso não é coincidência. É um reflexo de como a mente humana funciona. Nós valorizamos o que parece raro, o que parece ter valor próprio, o que não pode ser facilmente obtido. A bondade sem estratégia, portanto, acaba se transformando em um convite para ser explorado. Não porque o mundo esteja cheio de pessoas maldosas, mas porque cada um está, antes de tudo, preocupado consigo mesmo. E quando veem alguém que está disposto a dar sem exigir nada, muitos simplesmente aceitam e continuam aceitando, porque é conveniente. Isso significa que você deve ser frio, cruel, egoísta? Não necessariamente, mas significa que sua bondade precisa ser calculada. Maquiavel diria que, se for para ser bom, seja bom de forma estratégica, como uma moeda de troca, nunca como uma obrigação cega. Seja bom com aqueles que realmente podem somar algo à sua vida, ou cujo apoio você precisa manter, e mesmo assim, com limites claros. Isso não te torna uma pessoa má, te torna uma pessoa consciente. Porque, no fundo, se você observar com atenção, até os atos de bondade que mais admiramos no mundo têm um componente estratégico. Grandes líderes carismáticos ajudam os outros, mas de uma forma que reforça sua imagem, que fortalece sua posição, que inspira lealdade. Eles não ajudam indiscriminadamente. Eles ajudam de maneira que o gesto seja visto, comentado, reconhecido. E se isso parece calculista demais para você, talvez o problema não esteja no cálculo, mas na sua visão romântica de como as relações realmente funcionam. E aqui vale uma reflexão. Quantas pessoas que você conhece realmente respeitam aqueles que vivem pedindo aprovação, desculpando-se o tempo todo, evitando qualquer tipo de confronto para parecerem agradáveis? Pouquíssimas. O mundo pode até gostar de pessoas boas, mas só respeita aquelas que sabem impor limites, que sabem dizer não, que têm coragem de desagradar quando necessário. Um exemplo simples. Pense em um chefe que tenta ser sempre querido por todos os funcionários, evitando qualquer decisão impopular. Ele pode ser amado por um tempo, mas inevitavelmente será visto como fraco. Agora, pense em um líder que toma decisões firmes, mesmo que nem sempre agradem a todos, mas que entrega resultados. Ele pode não ser amado por todos, mas será respeitado. No longo prazo, quem tem mais poder de influência? Maquiavel não tinha dúvidas sobre essa resposta. Aceitar essa realidade te dá uma enorme vantagem,
porque você para de se desgastar tentando manter a imagem de boa pessoa aos olhos de todos. Você entende que é impossível agradar a todos e que, ao tentar fazer isso, só vai se tornar alvo de aproveitadores e desrespeito. A partir do momento em que você prioriza o respeito ao invés do amor universal, algo muda na sua postura. Sua fala fica mais firme, suas decisões mais claras, e as pessoas, mesmo aquelas que não gostam de você, passam a te levar a sério. E, curiosamente, é justamente quando você para de buscar ser amado a qualquer custo que as pessoas começam a te admirar mais. Porque a autossuficiência, mais uma vez, é magnética. Mas vamos um pouco mais fundo. Existe um componente emocional poderoso nessa mudança de mentalidade. Quando você entende que a compaixão das pessoas tem limites e que a maioria está apenas reagindo aos próprios interesses, você para de se sentir traído quando alguém não corresponde às suas expectativas. Quantas vezes você já se decepcionou porque ajudou alguém e essa pessoa não te ajudou de volta? Quantas vezes você ficou ressentido por não receber a gratidão que achava merecer? Tudo isso vem de uma ilusão. A de que as pessoas pensam como você, sentem como você, priorizam você. Mas elas não priorizam, não porque são más, mas porque têm suas próprias batalhas. Quando você para de esperar gratidão e reciprocidade automáticas, você também para de desperdiçar energia emocional com ressentimentos inúteis. Você começa a ajudar quem realmente vale a pena e, acima de tudo, ajuda sem criar expectativas, porque entende que a melhor recompensa não é o agradecimento dos outros, mas o poder que você constrói ao usar cada movimento com estratégia. E aqui, no ponto mais maquiavélico de todos, surge uma pergunta inevitável. Se as pessoas não respeitam a bondade pura, e se o respeito nasce da percepção de força, como construir essa imagem sem ser alguém frio ou tirânico? É aqui que o jogo da aparência começa. Porque a verdade é que você não precisa ser cruel para ser respeitado. Você precisa parecer forte, inabalável, confiante. E isso, por incrível que pareça, pode ser construído mesmo que você ainda se sinta inseguro. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Como moldar a percepção que as pessoas têm de você, porque em um mundo onde ninguém se importa de verdade com quem você é por dentro, o que conta é o que elas veem. Agora que você aceitou que ninguém está realmente pensando em você e que a bondade pura não garante respeito, chega o momento de dar o próximo passo, transformar essa indiferença coletiva em poder pessoal. Essa é a virada maquiavélica que poucos têm coragem de fazer, porque exige abandonar de vez a necessidade de ser validado pelos outros. A maioria até entende intelectualmente que as pessoas não se importam tanto assim, mas continua agindo como se estivesse sendo julgada o tempo todo. Vivem pisando em ovos, filtrando cada palavra, pedindo desculpas antes mesmo de alguém se ofender. É uma prisão invisível, alimentada por um medo que existe apenas na cabeça delas. Se você quer realmente usar a indiferença a seu favor, precisa internalizar um princípio simples e brutal. Já que ninguém presta tanta atenção em você quanto você imagina, você é livre para fazer o que a maioria jamais teria coragem de tentar. Pare por um momento e reflita. Quantas oportunidades você já perdeu por medo do que os outros poderiam pensar? Quantas ideias boas ficaram engavetadas porque você temia ser criticado? Quantos sonhos foram adiados porque você achou que seria ridículo tentar? Tudo isso é construído sobre uma ilusão. As pessoas não estão te observando como você acredita. Elas estão ocupadas demais com as próprias vidas. E mesmo quando te julgam, esse julgamento dura alguns segundos antes de ser engolido por outra preocupação. É libertador entender isso porque, a partir desse momento, você começa a se arriscar mais. E arriscar é a essência do poder pessoal. O mundo pertence a quem ousa agir enquanto os outros perdem tempo demais pensando no que podem perder. Maquiavel entenderia perfeitamente esse raciocínio.
Ele sabia que a maior parte das pessoas é guiada pelo medo. Medo de errar, de ser rejeitada, de parecer incompetente. E quem controla esse medo, controla o jogo. Porque quando você age como se não estivesse preocupado com o julgamento alheio, as pessoas assumem que você sabe algo que elas não sabem. É quase instintivo. Quando alguém se comporta com autoconfiança, mesmo em situações difíceis, o cérebro humano tende a respeitar essa postura, a segui-la, a acreditar nela. A confiança é, em grande parte, uma encenação. E já que ninguém está prestando tanta atenção aos seus bastidores, você pode começar a encenar antes mesmo de se sentir totalmente seguro. Isso, por si só, já te coloca quilômetros à frente de quem espera se sentir pronto para agir. Pense em alguém que você admira, talvez um empreendedor bem-sucedido, um líder carismático, um artista de renome. Agora imagine que nos primeiros anos da carreira, essa pessoa também sentia inseguranças, também duvidava de si mesma. Mas qual foi a diferença? Eles não esperaram se sentir confiantes. Eles se comportaram como se fossem, e isso construiu a confiança real ao longo do caminho. É um ciclo. Você age como alguém seguro, as pessoas reagem a você como se você fosse seguro, e ao receber essa reação, você realmente começa a se tornar seguro. O poder pessoal nasce dessa audácia inicial, desse ato quase teatral de se colocar no mundo antes de estar totalmente preparado. E há algo ainda mais profundo aqui. Quando você para de depender do olhar alheio para se sentir validado, você se torna emocionalmente blindado. Críticas não te paralisam mais, porque você entende que a maioria delas nem é sobre você de verdade, mas sobre a perspectiva limitada de quem as faz. Elogios também deixam de te controlar, porque você não está mais correndo atrás de aprovação como um cachorro atrás de um osso. Essa independência emocional é o que Maquiavel consideraria uma das formas mais puras de poder, porque ninguém consegue te manipular com recompensas ou punições sociais. Você se torna um jogador autônomo, enquanto os outros ainda são marionetes de opiniões externas. Imagine por um momento um ambiente competitivo, como um escritório ou um círculo social de alto nível. As pessoas geralmente se comportam de maneira calculada, sempre tentando dizer a coisa certa para impressionar. Mas, de vez em quando, surge alguém que parece não estar nem um pouco preocupado com isso, que fala com naturalidade, que expressa opiniões sem medo, que não fica se justificando. Esse alguém pode até cometer erros, mas curiosamente, ele atrai mais respeito do que aqueles que estão sempre pisando em ovos. Por quê? Porque liberdade é atraente. Ver alguém livre dos julgamentos alheios desperta uma sensação quase de inveja, como se aquela pessoa possuísse algo que todos secretamente desejam. E essa aura de liberdade é poder puro. Mas transformar indiferença em poder pessoal não significa simplesmente ignorar todo mundo e fazer o que quiser sem pensar. Não confunda liberdade com arrogância. A questão aqui é estratégica. Você age com liberdade não porque despreza as pessoas, mas porque entende que elas não estão te vigiando como você imagina, e por isso pode construir seus movimentos com ousadia, sem medo de pequenos erros. E ao mesmo tempo, você observa com atenção como elas reagem, porque cada reação pode ser usada a seu favor. É quase como um jogo de xadrez emocional. Você se move sem medo, mas cada passo é pensado para maximizar o impacto quando as pessoas finalmente perceberem o que você está fazendo. E aqui entra um truque psicológico que Maquiavel apreciaria. Use a invisibilidade inicial a seu favor. Quando ninguém está prestando atenção, é o melhor momento para errar, para testar, para aprender. Enquanto os outros estão ocupados demais com seus próprios problemas para te observar, você pode cometer erros sem grandes consequências. E quando começar a acertar, quando finalmente tiver algo sólido nas mãos, aí sim você aparece, aí sim você se coloca em evidência.
É como um mágico que ensaia em silêncio durante anos antes de fazer um grande show. O público só vê o resultado final, e é isso que fica na memória deles. Mas talvez o maior benefício de aceitar a indiferença humana seja a paz mental. Você para de viver tentando controlar o que não pode controlar. Para de gastar energia imaginando cenários onde todo mundo está te julgando. Essa paz te dá foco, e foco é um recurso raro. Enquanto a maioria está presa em comparações, você está trabalhando, avançando, construindo. E no final, os mesmos que nunca se importaram com você no começo vão começar a prestar atenção. Não porque de repente ficaram mais generosos, mas porque você se tornou impossível de ignorar. É assim que funciona. Ninguém liga para os seus erros, mas todos vão comentar seus resultados. E é exatamente aqui que começamos a entrar no próximo ponto. Resultados. No mundo maquiavélico, não são apenas conquistados, são exibidos. Porque, como Maquiavel já sabia, as pessoas julgam mais pelo que veem do que pelo que é real. Você pode ser forte por dentro, mas, se não parecer forte por fora, poucos vão te respeitar. E ao contrário, você pode ainda estar construindo sua força interior. Mas, se souber moldar a percepção certa, já vai atrair respeito antes mesmo de estar totalmente pronto. O jogo agora deixa de ser apenas interno. Ele se torna um jogo de aparências. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Como dominar a arte maquiavélica da percepção, onde parecer forte vale muitas vezes mais do que realmente ser. Você já deve ter percebido algo curioso. Pessoas que, no fundo, não são tão competentes ou seguras quanto parecem, ainda assim conseguem atrair respeito, oportunidades e, às vezes, até admiração. Já aconteceu de você olhar para alguém e pensar: ele não é tão bom assim, mas todos o seguem como se fosse um líder nato. Isso não é coincidência, é estratégia. E Maquiavel já alertava sobre isso séculos atrás. A maioria das pessoas não enxerga a verdade como ela é, enxerga o que consegue perceber. E o que elas percebem está quase sempre limitado à superfície. Isso significa que no jogo da vida, parecer forte frequentemente vale mais do que realmente ser forte. Não porque a essência não tenha valor, mas porque a essência leva tempo para ser percebida, enquanto a imagem é captada em segundos. Aqui é onde a transição se torna natural a partir do que falamos antes. Você já entendeu que ninguém presta tanta atenção assim nos seus erros e que isso te dá liberdade para agir sem medo. Mas agir sem medo não é suficiente se você não souber como as pessoas te veem. Porque, mesmo que ninguém esteja te vigiando o tempo todo, quando elas finalmente olharem para você, o que verão? Essa é a pergunta maquiavélica que precisa guiar suas próximas decisões. É como se estivéssemos construindo um personagem. Não um personagem falso, mas uma versão estratégica de você, que destaca seus pontos fortes e esconde suas inseguranças. E aqui está um detalhe que poucos percebem. As pessoas julgam rapidamente e depois confirmam esse julgamento com qualquer informação que reforça a primeira impressão. É o famoso viés de confirmação. Se você se apresenta como alguém seguro, mesmo que esteja tremendo por dentro, elas tendem a interpretar tudo o que você faz à luz dessa segurança aparente. Um erro. Foi só um deslize. Ele sabe o que está fazendo. Um momento de silêncio. Ele deve estar pensando em algo importante. Agora, se a primeira impressão é de insegurança, tudo muda. Um simples erro vira prova de incompetência. Um silêncio vira, ele não sabe o que falar. Então a pergunta não é quem você é por dentro, mas o que as pessoas veem quando te olham. E antes que você pense que isso é manipulação baixa, pare e reflita. Você também faz isso com os outros. Quando encontra alguém bem vestido, com postura confiante, que fala com clareza, você automaticamente o respeita mais, mesmo sem conhecer sua vida de perto.
Isso acontece porque o nosso cérebro, programado para economizar energia, julga pelas aparências. Maquiavel não inventou essa regra, ele apenas a observou e a usou com maestria. E se você quer jogar esse jogo, precisa aprender a fazer o mesmo. Pense em alguém que se tornou referência no seu círculo social ou profissional. Talvez ele nem seja o mais competente, mas parece ser. Como? Pela forma como se apresenta. Postura ereta, olhar firme, tom de voz controlado, roupas que comunicam autoridade. São detalhes simples, mas que, somados, criam uma narrativa poderosa. Você pode não dominar completamente sua área ainda, mas se as pessoas acreditam que você domina, elas te tratam como alguém que domina. E, ironicamente, isso acaba acelerando o processo de realmente se tornar bom. É como se a percepção abrisse portas antes mesmo da competência total estar pronta. E aqui está um segredo que conecta diretamente ao capítulo anterior: a indiferença. Pessoas que parecem não estar desesperadas pela aprovação dos outros transmitem força automaticamente. Um simples não, dito com calma, uma recusa a justificar demais suas ações, uma postura que não pede desculpas o tempo todo, tudo isso cria um ar de autoridade natural. Lembra quando falamos que a liberdade é magnética? Pois bem, essa liberdade, quando exibida com sutileza, é traduzida pelo cérebro das pessoas como poder. E poder atrai respeito antes mesmo de ser comprovado. Mas atenção, parecer forte não significa ser arrogante. É aqui que muitos erram. Arrogância é a forma mais rápida de destruir a imagem que você quer construir, porque ela denuncia insegurança. As pessoas que realmente parecem fortes não precisam humilhar ninguém. Não precisam se exibir o tempo todo. Não precisam falar demais. Pelo contrário, elas falam menos, ouvem mais e, quando se pronunciam, escolhem bem as palavras. É o silêncio bem usado que cria um dos efeitos mais poderosos: o mistério. E o mistério, como Maquiavel sabia, é uma ferramenta de poder que poucos têm coragem de usar, porque exige autocontrole. E talvez você se pergunte: mas e se eu estiver apenas fingindo confiança? Não vão perceber? A resposta é: não. Desde que você entenda que parecer seguro não é um ato teatral exagerado, mas um ajuste de comportamentos sutis. Não precisa fingir ser invencível. Basta controlar os sinais de insegurança que entregam a sua ansiedade. O tom de voz apressado, os gestos desordenados, a pressa em justificar cada decisão. Quando você começa a eliminar esses sinais, sua imagem muda e, com o tempo, você não estará mais apenas parecendo confiante. Você estará treinando seu corpo e sua mente para realmente ser. Essa é a transição natural para o próximo nível do pensamento maquiavélico. Porque até agora falamos sobre construir poder pessoal a partir da indiferença dos outros e moldar a percepção a seu favor. Mas em um mundo onde cada um está preocupado apenas com os próprios interesses, você precisa dar um passo além, aprender a lidar com os interesses dos outros também. Porque se todos estão usando todos de alguma maneira, e acredite, estão. A verdadeira maestria não está apenas em parecer forte, mas em jogar o jogo das trocas com inteligência. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Como usar as pessoas, não de maneira cruel, mas de forma estratégica, porque elas também estão, consciente ou inconscientemente, usando você. Se até aqui você compreendeu que ninguém se importa de verdade com você e que a maioria está ocupada demais com seus próprios interesses, é hora de aceitar a consequência mais prática e talvez mais desconfortável dessa verdade. Todos estão usando todos, de uma forma ou de outra. E antes que você rejeite essa ideia por parecer feia ou fria, reflita com sinceridade. Você também usa as pessoas. Não no sentido maligno da palavra, mas de forma natural.
Você se aproxima de quem te faz sentir bem, pede conselhos a quem pode te ajudar, trabalha para empresas que te pagam porque precisa do dinheiro. Isso é troca. Isso é interesse. E isso não é errado. É apenas o mecanismo invisível que move todas as relações humanas. O problema é que a maioria age de maneira ingênua, fingindo que as relações são puramente emocionais e se sentindo traída quando descobre que os outros também têm interesses. Maquiavel jamais cairia nessa ingenuidade. Ele não via o uso de interesses como um defeito humano, mas como um dado da realidade. Algo a ser compreendido e explorado com inteligência. E é exatamente aqui que o jogo começa a ficar interessante, porque se todos estão se movendo guiados por interesses, a pergunta que você deve se fazer é: como posso entender o que as pessoas querem e transformar isso em uma vantagem mútua? Porque, diferentemente do que muitos pensam, usar as pessoas de forma maquiavélica não significa explorá-las de maneira cruel ou destrutiva, e sim identificar os desejos delas e alinhar isso aos seus. Quem sabe jogar esse jogo cria relações que funcionam, porque todos ganham algo. A diferença entre o ingênuo e o estrategista é que o ingênuo dá sem consciência, esperando um retorno que talvez nunca venha, enquanto o estrategista calcula cada movimento, oferecendo o que o outro quer na medida certa para manter a troca equilibrada. E se você está se perguntando como fazer isso, a resposta está na observação. A maioria fala mais do que ouve, revela mais do que deveria, enquanto aqueles que realmente têm poder passam a maior parte do tempo observando. Quando você observa com atenção, as pessoas te mostram exatamente o que desejam. Algumas buscam reconhecimento, outras querem segurança, outras têm fome de poder, e muitas apenas precisam se sentir importantes. Quando você identifica isso, pode entregar doses calculadas do que elas querem. Um elogio sincero no momento certo, uma oportunidade que elas valorizam, um gesto de confiança que as faz se sentirem especiais. E, ao fazer isso, você cria uma dívida invisível. As pessoas, quase sem perceber, passam a querer retribuir, porque a mente humana tem horror à sensação de dever não pago. Mas aqui está um ponto crucial. Você precisa dar sem parecer que está dando para receber. Maquiavel diria que a generosidade mais poderosa é aquela que parece desinteressada, mas que, nos bastidores, está perfeitamente alinhada aos seus objetivos. É como plantar sementes. Você oferece algo que parece um presente, mas, na verdade, é um investimento. Pessoas que entendem esse jogo constroem redes de aliados que nem percebem que estão sendo conduzidos. E, antes que isso soe como manipulação maldosa, lembre-se, as pessoas também estão te usando, mesmo que inconscientemente. O colega que te pede ajuda no trabalho espera que você resolva um problema dele. O amigo que te liga para desabafar espera que você seja um ombro para aliviar suas angústias. Isso não é maldade, é a natureza humana. A diferença é que quando você entende isso, você joga o jogo com consciência enquanto os outros jogam no piloto automático. E há um detalhe fascinante nesse jogo de interesses. Aqueles que são bons em jogar acabam sendo mais respeitados, não menos. Porque quando você consegue entregar valor aos outros, seja em forma de ajuda, conselhos, oportunidades, as pessoas passam a te ver como alguém útil, alguém que faz diferença. Maquiavel, se pudesse te aconselhar agora, diria que a utilidade é uma das chaves mais poderosas do poder. Pessoas úteis são mantidas por perto, são protegidas, são lembradas. Já aqueles que não oferecem nada de valor são facilmente descartados. Isso pode parecer cruel, mas se pensar bem, você também age assim. Mantém perto quem te ajuda a crescer e se afasta, mesmo que discretamente, de quem só suga sua energia. E se tudo isso te parece muito calculado,
Lembre-se do que falamos no capítulo anterior sobre percepção. Muitas vezes, o simples fato de você parecer alguém que tem algo valioso para oferecer já muda completamente a forma como os outros te tratam. As pessoas respeitam quem parece indispensável. E para parecer indispensável, você precisa se tornar um solucionador de problemas. Pergunte-se: que tipo de valor eu posso oferecer que ninguém mais oferece aqui? Pode ser algo grande, como uma habilidade rara, ou algo sutil, como ser o único que mantém a calma quando todos estão perdendo a cabeça. Valor, no fim das contas, não é apenas o que você tem, mas o que os outros percebem que você tem. E há algo ainda mais maquiavélico nessa dinâmica. Quando você se torna útil demais, as pessoas começam a te proteger, às vezes sem nem perceber. É como se você fosse um recurso valioso que elas não querem perder. E aqui está a chave. Ser útil não significa se tornar submisso. O grande erro de quem tenta ser útil para todos é virar um faz tudo sem limites, o que, como já falamos, gera desrespeito. O jogo é outro. Você oferece ajuda de forma seletiva, no momento certo, para as pessoas certas e sempre de um jeito que faça parecer que a sua ajuda é um privilégio, não um favor óbvio. É assim que se constrói poder a partir das relações humanas. Mas, para que tudo isso funcione, existe um ingrediente essencial: controle sobre o que você revela. Porque no momento em que as pessoas percebem claramente que você está jogando um jogo, elas podem se afastar ou até se voltar contra você. O segredo é ser sutil, parecer sempre natural, como se tudo fosse apenas parte da sua personalidade. E isso nos leva ao próximo passo, talvez o mais refinado de todos: aprender a dominar o silêncio e o mistério. Porque em um mundo onde todos falam demais, quem sabe calar se torna automaticamente mais poderoso. Até aqui você já entendeu que o mundo se move por interesses e que, se souber oferecer valor de forma estratégica, conquistará aliados e respeito. Mas existe um elemento que separa os jogadores medianos dos verdadeiros mestres no jogo maquiavélico: o controle sobre o que se revela. Em um mundo onde todos falam demais, onde cada detalhe da vida é exposto em redes sociais, onde as pessoas sentem necessidade constante de justificar suas ações, quem domina o silêncio se torna automaticamente mais poderoso. E não é apenas porque falar menos evita erros, é porque o silêncio cria mistério. E o mistério desperta curiosidade, fascínio e, muitas vezes, até medo. Maquiavel entendia que os homens não suportam o vazio. Quando você não revela tudo, quando deixa lacunas no que diz, as pessoas tentam preenchê-las com as próprias suposições. E é aqui que o jogo fica interessante. A imaginação humana tende a exagerar, tanto para o bem quanto para o mal. Um simples gesto de confiança silenciosa pode fazer os outros acreditarem que você sabe mais do que realmente sabe. Um sorriso contido pode parecer uma estratégia calculada. Um olhar firme, sem explicações, pode ser interpretado como domínio da situação, mesmo que, por dentro, você ainda esteja decidindo o que fazer. As pessoas projetam força em quem parece imperturbável. E o silêncio é a armadura que te dá essa aura imperturbável. Pense nas figuras que você mais respeita ou teme. Elas são, em geral, pessoas que falam pouco e apenas no momento certo. O líder que se pronuncia com poucas palavras diretas e depois se cala, deixando os outros refletirem sobre o que foi dito. O colega de trabalho que não participa de fofocas e só dá opiniões quando tem algo relevante a acrescentar. Até no cinema, os personagens mais marcantes são aqueles que falam pouco e agem mais. É o mistério que os torna maiores do que realmente são. Quando você revela tudo sobre si, as pessoas te entendem rápido, te decifram, te classificam. E o que é totalmente conhecido perde o fascínio. Já aquilo que permanece parcialmente oculto desperta especulação e, com isso, poder.
Mas dominar o silêncio não é apenas calar por calar. É saber usar o silêncio como uma ferramenta estratégica. O ingênuo se cala porque não tem o que dizer. O maquiavélico se cala porque entende que cada palavra dita tem um custo. Pergunte a si mesmo antes de falar: isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Essa informação fortalece ou enfraquece a imagem que quero projetar? Na maioria das vezes, o silêncio fortalece, porque dá tempo para observar, avaliar e escolher as palavras certas quando finalmente falar. E quando você fala depois de um silêncio calculado, suas palavras ganham peso. E há um benefício ainda mais sutil. O silêncio revela mais sobre os outros do que qualquer interrogatório. As pessoas odeiam o desconforto do vazio e, para preenchê-lo, começam a falar demais. Se você apenas observa, deixa pausas no meio de uma conversa, mantém o olhar atento e não tenta preencher cada espaço com explicações, os outros acabam revelando coisas que talvez não revelassem. Isso te dá informação, e informação no jogo do poder vale ouro. O mistério, por sua vez, é o prolongamento natural do silêncio. Ele não significa viver como um enigma impenetrável, mas manter certas partes da sua vida e dos seus planos apenas para você. Em um mundo onde todos contam tudo o tempo todo, manter algo apenas seu já te torna diferente. E essa diferença chama a atenção. É curioso como, quando você para de expor detalhes da sua vida, as pessoas começam a se interessar mais, começam a perguntar mais, começam a te ver como alguém especial. E isso não é apenas vaidade, é influência. Quanto mais as pessoas querem saber sobre você, mais você controla o ritmo da interação, porque quem desperta curiosidade dita as regras do jogo. E é aqui que surge um ponto interessante. Quando você controla o que revela, você também controla a narrativa sobre quem você é. As pessoas vão te julgar de qualquer jeito, mas, se você dá apenas fragmentos bem escolhidos, elas completam o resto com base nesses fragmentos. E, quase sempre, completam de um jeito que favorece você, porque a imaginação tende a preencher o vazio com algo maior do que a realidade. Um exemplo simples: se você desaparece por alguns dias sem dar explicações, alguns podem pensar que está ocupado com algo importante. Se você conta que passou esses dias apenas procrastinando em casa, a magia se quebra. Agora, pense como isso se conecta ao que discutimos no capítulo anterior, sobre ser útil e estratégico. Quando você combina utilidade seletiva com um ar de mistério, você se torna alguém que os outros não conseguem classificar completamente, e isso gera respeito. As pessoas valorizam mais aquilo que não conseguem entender totalmente, porque a incerteza ativa um tipo primitivo de reverência. É como olhar para algo que você não pode prever totalmente. Desperta cautela. E cautela, no jogo do poder, é uma forma de submissão involuntária. Mas dominar o silêncio e o mistério exige algo que poucas pessoas têm: autocontrole. Porque falar é um impulso natural. Queremos ser compreendidos, queremos justificar nossas ações, queremos preencher o desconforto do vazio. Resistir a esse impulso é um treino diário, e é justamente por ser difícil que funciona tão bem. Poucos conseguem fazer isso de forma consistente, e é por isso que os poucos que conseguem se destacam. E mais uma vez, é aqui que a transição acontece naturalmente. Se você já entendeu como usar a indiferença, como moldar sua imagem, como lidar com os interesses dos outros e como manter um ar de mistério, está pronto para o nível final. Porque toda essa estratégia, no fim das contas, tem um objetivo maior: construir uma vida tão sólida, tão alinhada com seus próprios objetivos, que você não dependa de aprovação alguma. Esse é o ápice maquiavélico. Viver de um jeito em que o respeito dos outros se torna apenas um bônus, não a sua motivação principal. E é exatamente sobre isso que falaremos no último capítulo. Capítulo 7.
a liberdade suprema, construindo uma vida que não precisa de aprovação. Chegamos ao ponto em que todo o caminho que percorremos até aqui se encaixa como um quebra-cabeça. Porque no fim, todas as estratégias maquiavélicas, aceitar a indiferença, conquistar respeito pelo poder pessoal, controlar a percepção, entender os interesses alheios, dominar o silêncio, só tem sentido se te levam a um único destino: liberdade. E aqui não estamos falando apenas de liberdade financeira ou de tempo, mas de algo muito mais profundo e raro: a liberdade emocional. O estado em que você não depende mais da aprovação de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. Esse é o verdadeiro poder. E é tão raro que quando alguém alcança isso, automaticamente se torna uma pessoa magnética, porque todos os outros, presos à necessidade de aprovação, percebem que você tem algo que eles secretamente desejam. Mas essa liberdade não acontece por acaso, ela é construída. E cada passo que demos até aqui foi um tijolo nessa construção. Quando você aceita que ninguém está realmente pensando em você, se liberta do medo do julgamento. Quando entende que a bondade pura não garante respeito, aprende a estabelecer limites e a priorizar o que realmente importa. Quando transforma a indiferença em poder pessoal, começa a agir sem hesitar, enquanto os outros ainda estão paralisados por dúvidas. Quando domina a arte da percepção, cria portas que se abrem antes mesmo de você estar totalmente pronto. Quando aprende a lidar com os interesses dos outros e usa o silêncio e o mistério, se torna alguém que as pessoas respeitam e protegem, mesmo sem entender exatamente por quê. Tudo isso te coloca em um patamar onde, pela primeira vez, você percebe que não precisa provar nada para ninguém. E esse é o momento em que algo muda dentro de você. Você para de medir o valor da sua vida pelo número de curtidas, elogios ou reconhecimento explícito. Você começa a se mover por objetivos que realmente importam para você, porque não está mais tentando se encaixar em expectativas alheias. E é justamente quando você para de buscar aprovação que o mundo, ironicamente, começa a te aprovar mais. Porque nada é mais atraente do que alguém que não está implorando atenção. Nada é mais respeitado do que alguém que parece completo. É como se essa independência emocional criasse um campo gravitacional próprio, atraindo pessoas, oportunidades e respeito de forma natural. Mas aqui está a parte mais poderosa de todas. Quando você chega nesse estágio, tudo o que antes parecia um esforço consciente se torna natural. Você não precisa mais pensar em cada movimento como uma estratégia. Você se torna a estratégia. Sua confiança não é mais um ato, é um estado. Seu silêncio não é mais calculado, é apenas um reflexo de quem você se tornou. Sua imagem não é mais uma máscara, é apenas o reflexo do trabalho interno que você fez. E quando isso acontece, você percebe que Maquiavel não estava apenas falando sobre poder político ou manipulação social. Ele estava descrevendo de forma crua como funciona a natureza humana e como quem entende essa natureza pode viver com mais liberdade do que qualquer um. E talvez, nesse momento, você perceba a ironia mais maquiavélica de todas. Tudo isso começa com a verdade mais fria e mais libertadora que discutimos no primeiro capítulo. Ninguém se importa com você. Porque no dia em que você parar de lutar contra essa verdade e começar a usá-la ao seu favor, você deixa de ser refém da indiferença do mundo e passa a usá-la como combustível. E quando alcançar esse ponto, qualquer necessidade de provar algo desaparece. O mundo pode continuar indiferente, mas, nesse momento, isso não importa mais. Porque finalmente você se tornará alguém impossível de ignorar.